Olá, bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais uma reflexão sobre nossa emoção. Hoje eu trouxe o assunto poder da mente, poder dos pensamentos e a relação com a nossa felicidade. Bem, o fluxo de pensamentos nunca se interrompe em nossa mente. Até o ato de não querer pensar já é um pensamento. E ao produzir pensamentos, podemos trazer alegria ou tristeza em nossa vida. Depende de como pensamos e do que pensamos. Muitas vezes pensamos coisas que não têm nada a ver conosco. Nós pensamos coisas que reconhecemos até absurdas, coisas que nos parecem alheias, vindo de fora de nós, que não pertencem à nossa personalidade. Então vem em nossa mente o seguinte questionamento: quem somos nós? Nossa personalidade se constitui daquilo que pensamos, sentimos ou fazemos. Partindo do princípio que reconhecemos construir pensamentos algumas vezes absurdos, como falamos, então não podemos ser exatamente aquilo que pensamos. Podemos construir pensamentos de várias qualidades, ruins, bons, e eles podem refletir características de nossa personalidade, otimismo ou pessimismo, mas nem sempre isso ocorre. Nós também não podemos dizer que todas nossas atitudes refletem nosso verdadeiro eu, porque muitas vezes agimos contra tudo aquilo que acreditamos. Agimos por impulsos emocionais, o que é muito negativo. E agimos também para satisfazer as outras pessoas, a sociedade, o que também é muito ruim. Agimos por preconceito próprio ou por influência de preconceitos alheios, que também é super negativo. Então, na realidade, nós podemos dizer que o que reflete nossa verdadeira personalidade são pensamentos, sim, mas são pensamentos constantes e repetitivos, porque os pensamentos constantes, eles se tornam realidade em nossa vida. Eles se tornam a nossa personalidade, porque insistimos naquela forma de pensar, e o pensamento tem ondas eletromagnéticas. O pensamento tem uma energia muito poderosa. E existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte pelos pensamentos que nós construímos. Porque, como eu digo, quando pensamos algo, aquilo que pensamos já está automaticamente se materializando em nossa vida. Primeiramente, se materializa no campo mental. E em seguida, as forças da natureza, mais a energia que colocamos no pensamento, já começa a transformar aquilo que pensamos em realidade. Nós não temos uma real noção, na verdade, da força mental, da força do pensamento que nós temos. Muitos já devem ter ouvido falar, ou devem ter lido ou assistido sobre a obra O Segredo, que fala sobre o poder da mente. E diz realmente sobre a atração eletromagnética pela força da mente, trazendo inclusive depoimentos de várias pessoas sobre conquistas diversas que essas pessoas obtiveram utilizando essas técnicas apontadas no livro. O pensamento em si possui essas ondas energéticas e eletromagnéticas que têm o poder de atrair ou repelir coisas, pessoas e situações para junto de nós. E a física quântica, em sua análise, em seus estudos e pesquisas, nos prova isso, essa teoria do poder da mente. E o Espiritismo também nos traz muitas obras sobre esse assunto e expõe sobre a questão do poder da mente de uma forma bastante clara e bastante interessante. E nesse sentido, eu achei oportuno trazer uma citação da obra Vida Feliz do Espírito Joana de Ângeles, que na página 66, ela nos diz o seguinte: os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no campo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. Os maus pensamentos intoxicam a alma,
atraem o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, aos programas de enobrecimento, de cuja conduta te advirão o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Então, olha que interessante como nos esclarece essas palavras da Joana de Ângeles. Então, como eu falei, esses pensamentos que nos parecem alheios, fora do nosso eu, da nossa personalidade, como a mentora diz aqui, podem ser influenciação, podem ser pensamentos que captamos de espíritos obsessores. Isso é muito comum em nossa vida, mais do que a gente possa imaginar. E podem ser também influenciados por pessoas encarnadas, inclusive. Porque a obsessão não acontece só de desencarnado para encarnado. Ela acontece de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado também. O poder mental, ele é muito grande, ele é muito vasto. Então nós vemos aí como o pensamento influencia de forma grande, contundente nos nossos sentimentos e consequentemente na nossa emoção, na nossa felicidade. E isso nos tornará pessoas otimistas ou pessimistas, alegres ou tristes, criativas ou apagadas, inclusive em pessoas doentes, não é? E por aí vai. A personalidade humana ela está sempre evoluindo, porque os pensamentos eles não são apenas construídos, eles são também emitidos por outras pessoas e por espíritos, e eles são também reconstruídos. No caso desses pensamentos reconstruídos, isso pode ocorrer porque muitos dos nossos pensamentos atuais são pensamentos do passado que são modificados ao relembrarmos, não é? Fatos do passado, ocorrências que já foram. Então, portanto, acontece uma reconstrução desse passado. Nós nunca conseguimos lembrar do passado exatamente como ele ocorreu. E cada vez que nós relembramos, nós reconstruímos essa lembrança. O resgate da memória ele apresenta os fatos do passado de maneira diferente, né? Acrescentando outros fatos do presente também. Isso ocorre sempre, com exceção de coisas lógicas, como números e fórmulas. O presente, né, a emoção atual e a vida atual interferem na leitura da memória e na construção desses novos pensamentos. E também acontece a influência do fator tempo. E como diz o velho ditado, o tempo é o melhor remédio, não é? Assim nós vemos que o cenário da memória é sempre modificado pelo decurso do tempo, e dessa forma nós temos chances muito boas, isso é muito positivo, porque nós podemos resolver nossos traumas do passado e nossos conflitos utilizando desses recursos naturais que todos nós possuímos. Esses recursos, nós podemos dizer, e nos diz também a irmã Joana de Ângeles, que eles são presentes da inteligência divina que nos concedeu para nos amenizar as dores do passado e para que possamos seguir adiante, como por exemplo no caso das perdas. Não é? Se nós não tivermos esse poder, essa força, essa adaptação psicológica, podemos dizer assim, nós não teríamos como superar as perdas de pessoas muito importantes em nossas vidas, de pessoas muito amadas. Nós ficaríamos doentes, nós não poderíamos reagir a essas perdas, a esse distanciamento, né? Então, pessoal, eu gostaria de encerrar esse tópico de hoje com um exemplo de uma pessoa muito importante em nossas vidas, para todos nós, acredito, ou para a grande maioria das pessoas. Esse exemplo de como reciclar os pensamentos negativos, transformando esses pensamentos em pensamentos positivos e felizes. Eu falo de Jesus, que na realidade foi o maior e mais perfeito terapeuta da humanidade, porque além de nos ensinar a lidar melhor com os problemas e com as dores, ele viveu uma experiência de vida aqui na Terra muito saudável e feliz do ponto de vista psicológico. Jesus foi uma pessoa que viveu aqui no mundo e que soube reciclar as suas dores continuamente, principalmente nos últimos anos de sua vida. Ele usou dos problemas dele, das suas dores,
um grande alicerce da sua inteligência, e ele se mostrava sempre, apesar de pobre e muito discriminado, sempre muito feliz, sempre muito tranquilo. Nós sabemos disso pelas histórias da vida de Jesus. Ele foi talvez a única pessoa que passou pelo mundo que conseguiu em todas as situações manter pensamentos bons e serenos e, portanto, manter uma mente tranquila, mesmo sobre fortes impactos, sobre as tensões que caracterizavam a sua época, né? O ambiente em que ele viveu. Bom, então eu quero terminar essa conversa deixando esse exemplo da vida de Jesus. Quero também propor, para quem se interessar, um exercício mental que pode ser muito bom. Ele é muito simples, mas pode ser muito útil para o treinamento da mente. É um exercício simples. Ao acordar pela manhã, de frente, olhando para uma paisagem ou de frente ao espelho, quem não tiver oportunidade de olhar a uma paisagem, dizer algumas palavras, mas colocando força, não apenas pronunciando as palavras, colocando energia, colocando sentimento nessas palavras, dizendo o seguinte: eu hoje serei uma pessoa boa, amorável e gentil com todos, e por isso eu serei saudável e feliz. Procuremos então, durante 30 dias pela manhã, fazer esse exercício e observar as mudanças. Porque, como nós falamos aqui, o que é repetido e o que é constante em nossa vida tende a se tornar um hábito. Então, creio que vale a pena fazer um treinamento mental para tornar o pensamento um hábito feliz. Tornar pensamentos felizes, melhor dizendo, o nosso hábito de vida. Então, eu desejo que todos fiquem muito bem, fiquem todos com Deus e até a próxima.